Assembleia de Deus, com alguns irmãos que vieram antes das 19 orar ao Senhor, buscar a Deus, e também estamos através das redes sociais cultuando o Senhor. Você que nos acompanha pela FM 101.1, Deus te abençoe. Você que nos acompanha pelo Instagram ou pelo Facebook, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Na verdade, nós estamos aqui adorando a Deus, é um culto. Não importa onde você esteja, se no carro, se em casa, se na rua, mas se você está nos acompanhando por alguma dessas redes sociais, ou pela FM 101.1, eu quero lhe convidar para você cultuar a Deus conosco. Nós estamos aqui adorando a Deus, louvando o Senhor, orando a Deus Todo-Poderoso e pregando a sua santa e gloriosa palavra. Eu quero inicialmente fazer uma oração ao Senhor nesse momento, para depois em seguida nós estarmos louvando a Deus. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, Pai eterno e poderoso, elevamos nossos pensamentos aos céus, nos coloquemos verdadeiramente, meu Senhor, na tua presença. Jesus amado, toma direção, Senhor, desse trabalho. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado, meu Senhor, nesta noite, ó Deus, por esse culto, ó Pai. Abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor. Que haja graça abundante, que haja unção do teu Espírito, ó Deus. Que a tua presença possa fluir em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, podem sentar. Vamos louvar a Deus. Eu quero convidar o pastor Sebastião para louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. E em seguida o diácono Edivar Ferreira vai estar louvando o Senhor também com a outra canção. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo. Que Deus é conosco para nos dar vitória. É você que está aí online. A paz para todos. E que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa, número 151. Fala, Jesus querido. Nessa terça-feira, nosso culto de oração, culto de palavra. Se achega mais a Deus, e Deus se achega também até a nós, né, irmãos? Está bem, né, meu santo? Graças a Deus. A vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés de mim. O meu coração aberto está para a tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para me servir. Fala-me suavemente, falar com muito amor, vencendo para sempre, livres de eis que bom. Fala-me cada dia, falar-me cada dia, sempre em eterno som, mas ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, mas para os teus filhos fala, e num caminho bom, mas pela bondade os guia, a pede o santo dom, mas queira me consagrar-se para a sua vida dar. Canta alegremente e com fervor amar.
mas fala-me suavemente, oh glória, fala com muito amor, vencendo para sempre, livres te eis de pôr. Fala-me cada dia, fala-me cada dia, sempre em eterno, aleluia. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, mas como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e tua santa graça. Deixa-me, aleluia, mas quero a ti louvar. Canta alegremente, canta alegremente e sempre te honrar. Jesus está nesse lugar, mas fala-me suavemente, fala com muito amor. Obrigado, Jesus, aleluia. Jesus está neste lugar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, mas falar-me cada dia, sempre em eterno, aleluia. Jesus está aqui, ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, mas ouve tua voz, nós queremos, Senhor, aqui neste lugar. Aleluia! Jesus é bom. Deus abençoa, pastor, pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no nosso Facebook, da Assembleia de Deus Jequiezinho, e também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais e também na Rádio 101.1 FM. Que Jesus te abençoe tremendamente e que você venha a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos louvar um hino bem conhecido, creio que os irmãos conhecem esta canção e ela é bem apropriada para os nossos dias atuais. No mundo murmuram-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. E no 302... Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não ver que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. No mundo murmuram-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não ver que Deus
Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderá ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não tem mais ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Queridos, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse 6, versículo 1 ao 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 8. Glória a Deus. Aleluias. Leamos a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 8. É o capítulo 6, sexto capítulo, versículo 1 ao 8.
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar o diácono Ailson Ribeiro, ele vai fazer essa oração, e nessa oração nós vamos incluir nosso irmão Eliabe, nós vamos incluir, portanto, a nossa cidade, os irmãos que estão enfermos, para Deus curar as enfermidades, e também nós vamos incluir aqueles que estão enfermos espiritualmente, para que Deus possa fortalecê-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela nossa irmã Marinalva, né? Que ela está enferma, para que Deus realize o milagre. Genivaldo Abate, vamos orar pelo irmão do nosso irmão Ivo. Nós vamos fazer essa oração. No final, nós vamos ter uma outra oração, e quem vai fazer essa oração vai ser o presbítero Lucivaldo, e Jesus vai estar fazendo esta oração. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e os nossos amados irmãos, né, que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Um grande abraço. Eu quero mandar aqui um abraço à minha cunhada Nilde, falou que estava acompanhando e está acompanhando aí pelas redes sociais lá de Campinas, São Paulo. Também me parece que tem alguns membros da minha família, que eu passei um link aí. A minha irmã, né? Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Está de São Paulo aí ouvindo a palavra. Eu quero dizer a vocês que vocês irão ouvir nesta noite uma palavra maravilhosa da parte de Deus e que vai servir muito para o elevo espiritual da sua vida. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, em cuja presença estamos, queremos te louvar e te bendizer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Queremos te bendizer, Senhor, por o dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, meu Deus, pelo fôlego de vida, Deus, pelo ar que nós respiramos. Queremos te agradecer, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, que o Senhor tem feito a toda a tua igreja. Mas nesse momento, Deus, eu levo nossa voz aos céus e queremos te pedir, Senhor, pela vida do nosso irmão Eliabe, pela vida, Senhor, do irmão do nosso Ivo Abade, pela vida, Senhor, da irmã, aleluia, que o nosso pastor diz seu nome. Oh, querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te apresentar as pessoas, Senhor, que porventura esteja internado, esteja na sua casa, Senhor, enfermos. Visita nesta hora, querido Deus, querido Jesus, e repreende toda enfermidade, porque nós acreditamos na tua palavra, acreditamos no teu poder e sabemos que o Senhor é todo poderoso para dizer basta a toda enfermidade, seja ela qual for. Visita, Senhor, os teus filhos, visita as tuas filhas, Senhor, visita, meu Deus, do fio do cabelo ao dedo do pé, meu Deus querido e amado, e queima toda a enfermidade no nome de Jesus.
Queremos orar também, Senhor, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, que não está tendo força para vir à tua casa, que a frieza por acaso o alcançou, mas nesta hora, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos força espiritual, vigor espiritual, despertamento da parte de Deus, em nome de Jesus, e a tua igreja chegará, aleluia, a se revigorar, a se renovar as suas forças e suas vidas espirituais. Essa é a nossa oração. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já que os cantos quer cantar uma canção. Aleluia. Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a noiva do Cordeiro aqui presente, o que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Eu quero aproveitar o ensejo dessa oportunidade e dizer para todos que nos ouvem que Jesus de Nazaré, Ele está voltando. A qualquer momento vamos ouvir o soar da grande trombeta e Jesus chamando os escolhidos para encontrar-se com Ele. Aleluia! Eu irei louvar o Senhor com a canção quando o povo de Israel estava num conflito sem saída. Atrás vinha Faraó e na frente o grande mar. Quando eles pensavam que não tinha mais solução, o Deus dos Hebreus, aleluia, Ele chegou com a resposta. E eu quero vos dizer nesta noite que Deus, Ele é a resposta para a nossa vida. Ele é o remédio para essa nação. Aleluia! Bendito é o Pai, bendito é o Filho e bendito é o Espírito Santo. Aleluia! Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel lamentou assim então. Moisés a Deus clamou e Deus lhe falou: porque clamais a mim, toca nessas águas, o mar se abriu, e Israel passou. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus, lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guiava Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrava e parava. Ei, Israel prevalecia, ei, e na frente seguia. Ai, Jeová! Tornou-se em dia, Israel prevalecia, na frente seguia. A noite pra ele transformou-se em dia. Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará? Ei, Jeová! E lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro.
o Senhor é Deus. E lá vem Faraó, na frente Israel. Quem chegará primeiro, Faraó tem uma coluna de fogo durante a noite, e os carros de Faraó, aleluia, adore ao Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa bandeira. E lá vem Faraó, na frente Israel. Quem chegará primeiro? Ai, cabaçu, ai, cabaçu. Ai, macaçu, cabaçu. Aleluia! Israel chegou primeiro. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Grato pela oportunidade. Que Deus os abençoe, pastor. Meus amados irmãos, eu vou falar nesta noite do texto em que nós lemos, em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, sobre os 4 cavaleiros. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. A própria palavra Apocalipse significa revelação. A sabedoria divina dividiu o livro de Apocalipse em 3 partes. Conforme o versículo 1, capítulo 1, versículo 19, o livro de Apocalipse está dividido nas coisas que vistes, nas que são e nas que hão de acontecer. O versículo diz literalmente: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então o livro está dividido entre as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Essas são as 3 principais divisões do livro de Apocalipse. As coisas que viste se refere ao capítulo 1, é onde João tem a visão do Cristo glorificado, do Cristo resplandecente, Cristo em sua glória, todo-poderoso, ressurreto. João havia visto Cristo na cruz, ensanguentado, derramando o seu sangue, desfigurado, aonde as pessoas tinham vergonha de olhar para Jesus Cristo. Mas na ilha de Pátimo, João, isolado, teve uma visão, e agora vê o Cristo glorificado, resplandecente, mais forte que o sol do meio-dia e glorioso. Essas são as coisas que viste. Ele estava vendo o Cristo glorificado. As coisas que são, é o capítulo 2 e 3, se refere à igreja do Senhor, a igreja que está na terra, nas suas multiformes e também nas suas próprias dificuldades, nas suas próprias limitações, nesta peregrinação terrena. Então mostra as coisas que são, diz das coisas deste momento presente, da agora, desta era, desde a era apostólica até os dias atuais, que se estenderá até o arrebatamento. As coisas que hão de acontecer se refere a partir do capítulo 4 ao capítulo 19 especificamente, ou mesmo até o final do livro, até o capítulo 22. Trata da parte escatológica, das coisas que brevemente hão de acontecer. E o capítulo 4 faz essa divisão naturalmente. Quando nós lemos no capítulo 4, João tem uma visão, ele é arrebatado aos céus, e ele é chamado para ver as coisas que hão de acontecer. Observe, portanto, o versículo 1 do capítulo 4.
Depois dessas coisas olhei, e eis que estava a porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. João, ele estava tendo e vendo Cristo glorificado na ilha de Pátimo. Mas ali ele foi arrebatado, ele foi convidado a subir aos céus. E ele subiu os céus. E ao chegar nos céus, ele viu Deus Todo-Poderoso, assentado em seu trono, dominador, sendo adorado. Ele viu o Cordeiro de Deus, que recebeu o livro com os 7 selos. E só ele, o Cordeiro de Deus, tinha autoridade de abrir o livro. Mas tanto o Pai quanto o Filho era adorado pelos seres do universo, pelos anjos e por toda a criatura, pelos anciãos, pelos 4 animais, que é um mistério muito grande, esses 4 animais. Mas o certo que João viu Jesus, Deus Pai, Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso, sendo enaltecido, adorado, glorificado, porque independentemente das coisas que são, das que tens visto e das que hão de acontecer, ele é adorado para todo sempre. Ele é digno de glória e de louvor, e é por isso que nós estamos aqui dizendo a ele: louvado seja Deus, dizendo a ele aleluia, porque independente das circunstâncias, independente das perseguições, independente do que há de acontecer, independentemente de nosso entendimento, devemos entender de que ele é digno de ser adorado, de que ele é digno de ser glorificado. E aqui eu tenho algo para te dizer: se você adora ou não adora, se você enaltece a Deus ou não enaltece, não vai fazer muita diferença para Deus. Para você sim, para Deus não. Porque independentemente de você querer adorar a Deus ou não, aleluia, ele é adorado nos céus e na terra. Ele é glorificado pelos seus, ele é exaltado pela igreja, ele é exaltado pelos seus servos, ele é adorado pelos anjos nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu te convido a vir adorar o Senhor. Então ele tem essa visão. Depois que ele tem essa visão, capítulo 4 e 5, que é como um prelúdio, é um preparo para Deus mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, abre-se o capítulo 6. O capítulo 6, nós temos ali 2 selos, aliás, 6 selos. Está presente 6 selos no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Os selos é como se fosse um lacre. Ninguém pode violar um selo. Se alguém lhe enviar uma carta, o próprio correio, depois de selar a carta, não pode abrir mais aquela carta. A carta só deve ser aberta pelo seu destinatário. Então, ninguém pode violar o selo. Estava fechado. O livro estava selado por dentro e por fora. O livro não era semelhante a esse que nós temos nas mãos, que carregamos na mão. O livro era como se fosse um grande rolo. Aliás, era um grande rolo. E cada rolo daquele tinha um selo. Vinha outro rolo por cima, outro selo. Vinha outro rolo, outro selo. É por isso que tinha 7 selos. Para abrir o segundo selo, teria que abrir o primeiro. Para abrir o terceiro selo, teria que desenrolar o segundo todo e agora abrir o terceiro selo. Para abrir o 4º selo, teria que desenrolar todo o livro e chegar no 4º selo e abrir o selo. E ali foi aberto 6 selos. Depois, mais tarde, mais adiante, abre-se o 7º selo, aonde surgem as 7 trombetas. E depois, quando chega na 7ª trombeta, abre-se, ao tocar a 7ª trombeta, vem agora as 7 taças da ira de Deus. Mas começa a desenrolar a partir do capítulo 6. O capítulo 6 marca o início da grande tribulação sobre a terra. Um período sem igual. Nós temos experimentado guerras. O século XX, por exemplo, tivemos 2 guerras mundiais que deixou o mundo estarrecido.
Nós temos enfrentado epidemias e pandemias, semelhante a essa que estamos enfrentando, que tem deixado as pessoas amedrontadas, aterrorizadas, tem deixado as pessoas isoladas, e tem deixado as pessoas inquietas, angustiadas, adiante do que está acontecendo. Mas a grande tribulação será um período ímpar na terra, será um período sem igual, será um período inimaginável, indescritível. Será a ira de Deus se manifestando contra o pecado e contra aqueles que se rebelam contra Deus. E portanto o capítulo 6 começa a desvendar esses mistérios, e começa portanto com 4 cavaleiros, que correspondem aos 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos do livro, ao abrir o primeiro selo, desenrola-se portanto o primeiro cavaleiro. Ali está escrito sobre o primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro está montado em um cavalo branco. Desenrola o livro, chega-se portanto ao segundo selo, e ao abrir o segundo selo, ali está o cavaleiro, o segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho. Desenrola portanto esse selo todo, e ao chegar portanto no terceiro selo, encontramos um outro cavaleiro montado em um cavalo preto. E o quarto selo, quando abre-se o quarto selo, descobre que naquele livro está escrito sobre um cavaleiro que montava em um cavalo amarelo. O que significa esses cavalos? Qual é o símbolo que esses cavalos traz? O primeiro cavaleiro simboliza a falsa paz. É o início da grande tribulação. E o anticristo está representado nesse primeiro cavaleiro. O cavaleiro é um símbolo, está representando, são figuras de linguagens. Não quer dizer que o anticristo vai manifestar literalmente montado em um cavalo branco, mas ele vai vir como se ele estivesse montado em um cavalo branco, porque o cavalo branco simboliza conquista. O cavalo branco simboliza que a batalha, a guerra foi vencida. O cavalo branco simboliza a realeza. Ele vai vir como grande líder universal, como rei universal, como dominador universal. Já se existe o plano para ter um governo mundial, ele vai vir como um governo mundial. Ele vai vir com realeza, ele vai vir com beleza, ele vai vir com grande aceitação de toda a humanidade. A humanidade vai se encantar pelo cavaleiro, ou seja, pelo anticristo. E esse cavalo branco simboliza a bandeira da paz, mas essa não é uma verdadeira paz. Será uma falsa paz, será uma paz mentirosa, será uma paz enganadora, não será uma verdadeira paz. Algumas pessoas dizem que esse cavaleiro é o mesmo de Apocalipse capítulo 19, mas eu gostaria de dizer que não é o mesmo cavaleiro. O primeiro cavalo está no início da grande tribulação, o segundo cavalo está no final da grande tribulação. O primeiro cavaleiro, ele está na terra. O segundo cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse, ele está nos céus. O primeiro cavaleiro, se os irmãos observarem, ele tem um arco na mão, mas o segundo cavaleiro tem uma espada na mão. O primeiro cavaleiro tem uma coroa, o segundo cavaleiro tem diademas, que significa realeza. O primeiro cavaleiro está sozinho, o segundo cavaleiro é acompanhado por uma grande multidão vestidas de brancos. Aleluia! O primeiro cavaleiro é solitário, o segundo cavaleiro tem muitos outros cavalos lhe acompanhando. O primeiro cavaleiro não tem nome, aqui em Apocalipse capítulo 6. O do Apocalipse capítulo 19 se chama o Verbo de Deus, fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então esse primeiro cavaleiro, ele representa uma falsa
paz. E a humanidade procura a paz. A humanidade deseja a paz. Fala assim, paz na Palestina, tratado de paz. O mundo tem muitos e muitos tratados de paz, todos eles sendo quebrados. E o anticristo, quando vier, ele vai fazer um acordo, ele vai fazer um pacto de paz com a nação de Israel. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos. E na metade da semana, isto é, 3 anos e meio depois, porque semanas ali significa 7 anos, ele vai quebrar o pacto e proibir o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, a paz será rompida, será uma falsa paz, mas o mundo deseja paz. E uma das coisas que o anticristo vai propor trazer à humanidade é paz, é acabar com as guerras. Então vamos ter um governo mundial, ele será traído. Mas eu quero dizer que a paz não pode ser trazida pelo sistema político, embora não possamos rejeitar a política plenamente. A paz não pode ser trazida pela psicologia, embora não subestimamos a ciência da psicologia. A paz não pode ser trazida pelo dinheiro, a paz não pode ser trazida pela prosperidade, embora isso tudo seja importante. A paz está em Jesus Cristo de Nazaré, está no Filho de Deus. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou dar como o mundo a dá. Se tu estás perturbado, receba a paz no teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Só Ele pode trazer a paz, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o cavalo branco. Aí vem o segundo cavalo, é o cavalo vermelho. E a Bíblia diz que esse cavalo vermelho do capítulo 6 do livro de Apocalipse representa a guerra. E esse cavalo ele vem para tirar a paz. Escute bem, o primeiro cavaleiro representa tanto a paz, pastor Sebastião, que o segundo cavaleiro que sai no segundo selo, a Bíblia diz que ele vem para tirar a paz. Escute bem, só tira a paz, irmão Ivo, quem tem paz. Só se tira quem tem, não se tira o que não tem. Então se não tem, não é retirado. Então se diz que ele vai tirar a paz, é porque a terra estava mais ou menos em paz. E olha o que diz o versículo, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizer, vem, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Queridos, depois do anticristo quebrar o concerto com Israel, a paz vai ser, essa paz momentânea, essa paz terrestre, essa paz de acordo que não vem dos céus, ela vai ser rompida, ela vai ser quebrada. E esse cavalo vem para isso, ele vem para roubar, ele vem para raptar essa paz momentânea que estava havendo. É o cavalo vermelho. O vermelho simboliza derramamento de sangue, porque na guerra há derramamento de sangue. E ele tem uma espada na mão. Essa espada significa arma de guerra, arma de luta. Era a arma que os guerreiros usavam no período de João. Será um período de guerra. As nações vão guerrear umas contra as outras. Toda a paz que foi implantada será completamente destruída. E a Bíblia diz, para que os homens matassem uns aos outros. Aqui fala de guerra e aqui fala de violência, de indivíduo contra o indivíduo. Hoje em dia se fala da violência, se fala do perigo que se tem. A polícia não resolve o problema, o presídio não consegue conter a grande população carcerária, se preocupa, a educação também não resolve, a violência tem aumentado, mas da grande tribulação a violência triplicará, multiplicará de maneira insuportável. Os homens matarão uns aos outros e as nações hão de guerrear uma contra a outra. Vai ser um período sombrio, será um período de guerra. Esse é o cavalo da guerra. A guerra em todos os períodos, até o ano de 18
1900 até o ano de 1914, aconteceu 901 guerras. No século XX, tivemos 2 grandes guerras mundiais. O século XXI iniciou também com guerra. As nações estão guerreando uma contra a outra, mas essas guerras hão de se avolumar. Mas eu quero dizer uma coisa, aleluia, a nossa guerra não é um contra os outros, a nossa guerra é contra o diabo, Satanás. Mas nesse dia, essa guerra já estará vencida pela igreja, porque ela estará no céu dando glória ao nome do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. O segundo cavalo é o cavalo preto. Preto aqui, de acordo com Lamentações, capítulo, o terceiro cavalo, o cavalo preto, de acordo com Lamentações, capítulo 5, versículo 10, representa a fome. Este é o cavalo da fome. Haverá muita fome. Primeiro, vem um período de falsa paz. Segundo, vem um período de guerra. Depois, em seguida, com a guerra, vem a fome. A guerra traz miséria. A guerra traz fome. A guerra traz opressão, pobreza. A guerra provoca tudo isso. A guerra provoca destruição. A fome aqui é quase que uma consequência da guerra. E essa fome há de abater o mundo. E aqui tem alguns detalhes que gostaria de observar sobre esse versículo, do versículo 8, sobre o cavalo da guerra, o cavalo preto. Primeiro, ele tinha uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou seja, a fome será muito grande. E a comida será sob medida, racionalizada. Tem uma balança para pesar. Queridos, a comida se pesa em balança. E ela é vendida sobre medida, distribuída de medida, quando há escassez. Quando não há escassez, você entra no supermercado e compra o que quer, na hora que quer, o tanto que deseja comprar. Mas quando a fome abate, tem que vender de maneira racionalizada. Cada um só pode pegar 1 quilo, só pode pegar 2. Então trigo, que é o símbolo do pão, do arroz, do feijão, do alimento em geral, será vendida sobre medida. Mesmo o sujeito tendo dinheiro sobrando, não vai poder comprar mais. Vai ter que voltar para casa com dinheiro no bolso e comprar apenas aquilo que o governo determinar que se pode comprar. Então a comida será racionalizada sobre medida de trigo por 1 dinheiro. 1 dinheiro aqui, irmãos, corresponde a 1 denário. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. Se você pegar o salário mínimo do trabalhador hoje e dividir por 30 dias, equivale aí de 35 a 40 reais. Escute bem, seria 35 reais meio litro de trigo. Porque aqui a expressão, para que os irmãos possam entender, do versículo 6, uma medida de trigo equivalia a 450 ml. Então equivalia a menos de meio litro. Menos de meio litro de trigo. Não é o pão pronto, não. É menos de meio litro de trigo. Para 1 dia de trabalho, significa dizer que o camarada vai ter que passar o dia todo com meio litro de trigo apenas, só para ele. E isso é o alimento de um homem só. Lembrando que 1 denário, em tempos normais, no tempo de João, se comprava 12 litros de trigo, ou seja, comprava na verdade 24 vezes mais do que ele vai comprar. Isso aqui é uma linguagem figurativa. Isso quer dizer de que haverá inflação, as coisas serão muito caras, tem escassez e ao mesmo tempo as coisas terão um valor muito alto, será muito cara. A inflação vai abater nesse período, a dificuldade vai chegar. Mas ele continua dizendo, 3 medidas de cevada, ou seja, cevada é comida de porco. E aí alguém não quer comprar trigo, porque o trigo não vai ser suficiente para sustentar a sua família. Então ele compra comidas
de terceira, quarta, quinta categoria. Compra comida de animais, que vai ser mais barata. Então 3 cevadas. Então se não dá para comprar, então ele compra 3 cevadas, que dá 1,5 litro, mais ou menos corresponde 2 vezes mais do que o trigo. Isso vai ser as opções que eles vão ter. Isso aqui é para falar da dificuldade. Agora olha um contraste que haverá nesse período. Versículo 6 ainda diz: e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E aí vem uma ordem: não danifiqueis ou não estragueis o azeite e o vinho. O que isso significa? Isso tem um significado interessante. Ao mesmo tempo que haverá escassez de pão, haverá bebida, cerveja, cachaça, sobrando, vinho sobrando. Ao mesmo tempo que vai ter gente passando fome e morrendo de fome, vai ter gente se esbanjando, fazendo festa, comendo à vontade e bebendo muito, bebida embriagantes. Isso aconteceu na história. No governo de Domiciano, do Império Romano, diz que na Itália faltou pão. Então ele mandou um decreto dizendo que as vinhas, as searas de vinhas, plantações de vinha, deveriam ser diminuídas, para que no seu lugar plantasse trigo. Irmãos, o povo não quis saber que a gente estivesse passando fome, não. Teve um protesto tão grande contra o imperador, que o imperador mandou voltar atrás, diz que não era para desfazer nenhuma das vinhas, e ainda botou imposto. Quem não cultivasse vinha tinha que pagar imposto. Mas era para pagar, era para cultivar cereais, trigo. Mas aí o povo se manifestou, não quis destruir as vinhas, que a lei inverteu. Agora teria, portanto, que pagar imposto quem não plantasse mesmo adiante da fome. É um retrato do que vai acontecer na grande tribulação. Haverá um paradoxo. E nós observamos isso hoje. Nós percebemos que tem muita gente passando fome, muita gente passando necessidade, mesmo nos lugares pobres. Você vai nos lugares pobres, as pessoas são pobres, são carentes de comida, carentes de roupa, carentes de educação, carentes de assistência médica. Mas lá, eu nada contra quem tem bar, mas lá os bares estão abertos, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão usando drogas, e assim por diante. É o que vai acontecer na grande tribulação. Mas nós, servos de Cristo Jesus, não precisamos do vinho da terra, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, pois esse é o nosso regozijo. E aí, para terminar, vem um quarto animal. O quarto animal é um amarelo. A palavra amarelo aqui significa verde pálido, a cor da morte. Diz que esse cavalo amarelo representa a morte, o preto a fome, o amarelo a morte. Porque tem gente que acha que o preto que representa a morte. Não, o preto a fome, o amarelo a morte. Esse amarelo aqui é um clímax. É, na verdade, juntando todos os outros problemas dos outros cavalos, vai estar nele. Ele é o cavalo da morte. Ele vai trazer consigo a fome, a peste, a violência, tudo junto vai trazer com ele. Até as bestas feras vão se manifestar. E esse cavalo vai matar a 4ª parte da terra. A 4ª parte da terra corresponde 25%. Nós temos hoje mais de 7 bilhões de habitantes. Estamos próximos de chegar a 8 bilhões de habitantes. Isso equivale a dizer que ia morrer mais ou menos no espaço de pouco tempo, mais de 2 bilhões de pessoas. Por meio da fome, por meio das doenças, a palavra peste são doenças, por meio das guerras e ainda pelas bestas feras, que isso aí pode significar as guerras biológicas e assim por diante. Então muita gente vai morrer. Esse é o cavalo, ou seja, o cavalo amarelo. Ele vai ter, portanto, essa finalidade de trazer essa grande destruição sobre a terra. E ele tinha um nome, o nome dele era Morte. E atrás dele, o cavalo seguia e seguia o inferno com ele. Aonde o cavalo ia, o cavalo da morte, o nome dele era Morte. Já está o símbolo aqui, o inferno ia. Sabe o que isso significa? A morte vai separar as vidas, vai eliminar as vidas. E o inferno vai colhendo as vidas. É como se fosse
aquele que vai limpando e o lixeiro vai pegando e carregando o lixo. É mais ou menos dessa forma. Ele vai colhendo, o inferno vai colhendo as vidas e levando as almas. A morte acaba com a vida física, o inferno aprisiona as almas. Ele vai seguindo. Isso significa que muita gente sem temor a Deus, sem Deus no coração, vai morrer. Porque o justo que morre, ele é levado pelos anjos para o paraíso, para estar debaixo do altar de Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, o senhor está me metendo um medo? Tô não. Não tema aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno corpo e alma. Tema Deus e não os homens. Não fique com medo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso refúgio. Se você acreditar em Jesus, estará livre de todas essas coisas, porque Ele é que nos livra da ira futura. Você está guardado por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te protegerá nas tribulações, Ele te protegerá nas angústias. Quem sabe você terá angústias, você terá lutas, você terá perseguições, mas Deus estará contigo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, João ouviu uma voz do céu que diz: escreve, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos ou de suas fadigas e receba a recompensa de suas obras. Oh, aleluias! Oh, glória! Sabe o que é duro? Sabe o que você deve temer? Você deve temer de morrer sem Jesus, porque sem Jesus não tem esperança, mas com Jesus você tem esperança. Aleluia! Aleluias! E aqui são sinais. É o mapa de Deus, é o que está escrito, o que está previsto, que inevitavelmente vai acontecer, mas você precisa acreditar em Jesus. E se você não quer acreditar nas Escrituras, acredita na ciência. Se você não quer acreditar na ciência, acredita na mídia, nos jornalistas, acredita em quem está prevendo. Mas uma coisa é certa, todos eles estão apontando para um fim caótico, para um momento difícil. A ciência não deixa as Escrituras mentir, a mídia não deixa as Escrituras mentir, ela é a verdade, aleluia. Então volte para o Senhor Jesus Cristo, venha para Ele, que Ele vai te restaurar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. O nosso cavalo também vai voltar, está lá em Apocalipse 19, ele está vindo. Bendito seja o nome do Senhor. Orar pelos irmãos Sandro e Sérgio, mora na zona rural. Vamos fazer essa oração? Queridos, eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a FM 101.1, aos irmãos das redes sociais. Quero agradecer à Igreja de Jiquezinho, os obreiros que estão aqui presentes. Vocês são frente de linha, está na batalha. Deus abençoe. Lucivaldo, vem fazer essa oração, esse clamor e nos despedir com a bênção apostólica. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, foi edificado com essa maravilhosa palavra, um despertamento. Em nome de Jesus, o pastor Joventino convida, os jovens, todos aqueles que estão em boa saúde, para vir orar, irmão, buscar o quanto se pode achar, amém? Neste momento vamos estar fazendo uma oração. Você que está aí, vamos unir a nossa fé. Aleluia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos continuar orando. Deus é o Deus que nos dá graça, força, para superarmos esse momento tão difícil que o mundo está enfrentando, né, igreja? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, meu Deus, juntamente agora com a Tua igreja, Senhor, meu Deus, entramos na Tua presença, meu Pai, para estar intercedendo, meu Deus, pela Tua igreja,
pelo aquele que está aflito, angustiado, aquele que não tem mais expectativa, meu Deus, de vida, meu Deus, aquele que está contaminado com coronavírus, meu Deus, só Tu pode, Senhor, usar os médicos, só o Senhor pode fazer o milagre, só o Senhor pode, meu Deus, dar graça à Tua igreja, meu Pai, dá força, meu Pai, restaura, levanta a Tua igreja, meu Pai, renova, meu Deus, levanta os que estão caídos, os que estão no vale, meu Deus, nós estamos orando com fé, meu Pai, Te pedindo cura, meu Pai, liberta, Senhor, renova, restaura, meu Deus, batiza com o Espírito Santo, salva a vida, meu Pai, continua usando a Tua igreja, meu Deus, nós estamos Te pedindo, Pai, com fé, no nome de Jesus, meu Pai, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Receba a bênção apostólica neste momento, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam...